Agora nós iremos visualizar como foi desenvolvido o código para gerar um contrato através de um template, tá? Lembrando que o template que nós estamos utilizando, ele é um arquivo no formato ODT, tá? Um arquivo do OpenOffice. Bom, a biblioteca que foi utilizada para realizar esse procedimento foi o ODF Toolkit, tá? Esse ODF Toolkit é uma biblioteca da Apache, ok? Onde dentro desse projeto ODF Toolkit nós temos aqui um subprojeto chamado Simple API, tá? Esse Simple API, ele é uma API, tá, em Java, utilizada para criar, modificar e extrair dados de um documento do tipo ODF, tá, que é o Open Document Format, tá? São os documentos do OpenOffice, ok? Essa API ela é escrita em Java, tá? E não requer que o usuário instale nenhum documento, né, nenhum editor de documento em seu sistema, ok? Bom, é interessante que você dê uma lida aqui nessas informações que você encontra aqui nessa página, tá? É uma página aqui da Apache. Aqui você vai encontrar o manual, tá, de como utilizar essa API, ok? Temos aqui também um cookbook, né, onde você encontra informações de como trabalhar, né, com essa API. Ela é bem simples de ser utilizada, ok? Aqui no site tem alguns exemplos de como utilizar essa API. É interessante que você dê uma lida nessas informações. Tem aqui também disponível alguns demos, tá? Algumas aplicações de demonstração de como utilizar essa API. É interessante e importante que você leia essas informações para poder entender como utilizar essa API, ok? Bom, então vamos no código-fonte que foi desenvolvido aqui no módulo Gestão de Contratos. Então aqui eu tenho no pacote com.t2trp.contratos.cliente a classe Contrato Detalhe Controller, ok? Aqui na classe Contrato Detalhe Controller nós temos o método gera contrato, tá? Esse método ele é chamado, eu vou abrir aqui a classe Contrato Detalhe. Ele é chamado quando o usuário clica aqui no botão Gera Contrato, tá? Esse é um Generic Button. Foi criado aqui um evento, né, um Action Performance para esse botão, onde ao clicar nesse botão é chamado aqui o método Gera Contrato da classe Contrato Detalhe Controller, ok? Bom, o primeiro passo que é feito ao chamar esse método é nós buscarmos o contrato que o usuário está visualizando, tá? Então eu crio aqui um objeto da classe contrato VO e busco os dados desse contrato, ok? Logo depois eu tenho que criar um objeto da classe text document, tá? Essa classe text document ela já faz parte da API lá do ODF Toolkit, tá? Lá da Apache. E está aqui no pacote org.odftoolkit.simple, ok? Então o primeiro passo é criar um objeto da classe TextDocument, ok? E instanciar esse objeto. A instanciação desse objeto é feita aqui utilizando-se do método loadDocument, tá? Também da classe TextDocument. É passado como parâmetro o documento que será aberto, ok? No nosso caso, esse documento está aqui no pacote com.t2trp.contratos.modelos e o nome do arquivo é o modelo contrato.odt, ok? Então você pode visualizar esse arquivo aqui, tá? Ele é um arquivo do
no formato ODT. Vamos aqui abrir esse arquivo para a gente visualizar o seu conteúdo. Ele já está abrindo o OpenOffice. Ok, aqui está. Então esse aqui é o nosso template de um contrato de prestação de serviços. Ok? Então vamos continuar aqui no código-fonte. Então primeiro eu abrir o documento, no caso é o meu contrato, é o meu modelo de contrato, né, o meu template. Tá? Após abrir esse template, eu vou primeiro aqui criar alguns formatos, tá? Somente para preencher o meu contrato. Então eu crio aqui um formato dia, um formato mês, um formato ano, um formato completo, tá? No caso aqui um formato de data completo, né? O formato dia só tem o dia com 2 dígitos, o formato mês eu vou ter o mês escrito por extenso, tá? Então MMMM significa que eu quero o mês por extenso. Eu tenho o formato ano com 4 dígitos e aqui o formato completo eu quero dia com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos, tá? Divididos aqui pela barra. E tenho aqui também o formato decimal, tá? Que é um formato com separador de milhar e separador de decimal, ok? Bom, logo depois eu vou buscar a data do cadastro, tá? A data do cadastro desse contrato, tá? E vou começar a substituir os dados do meu template, né, no meu modelo, pelos dados do contrato que o usuário está gerando, ok? Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro eu vou criar um objeto da classe TextNavigation, ok? Lembrando que essa classe TextNavigation também faz parte da API, da Simple API lá do Apache, tá? Do ODF Toolkit. Essa classe está aqui no pacote org.edftoolkit.simple.common.navigation, ok? Então, primeiro, eu vou criar um objeto dessa classe e vou instanciar, passando como parâmetro os seguintes valores, tá? Primeiro eu passo uma string, tá? Essa string, ela representa o quê? É o texto que será pesquisado no documento. No caso aqui, é o contratante, tá? Então, se nós visualizarmos aqui no nosso modelo, né, no nosso contrato modelo, eu tenho aqui o texto contratante, ok? Então, primeiro eu estou pesquisando por essa string no meu documento, né, no meu documento de modelo. Então eu instancio esse objeto procurando a string contratante, tá, dentro do documento que foi aberto, tá? Esse documento é um text document, ok? Logo depois eu vou criar aqui um objeto da classe TextSelection, ok? E vou instanciar esse objeto aqui através do método nextSelection do objeto texto, ok? Então o sistema ele vai buscar essa string aqui, a string contratante. E o próximo passo é utilizar aqui o método replaceWith, tá? E passar como parâmetro o que eu quero substituir. No caso aqui eu estou substituindo pela string aqui estática nome do cliente, tá? Então o sistema vai fazer o seguinte, ele vai buscar aqui a string contratante e vai substituir pela string nome do cliente, ok? Então esse será o procedimento que vai ser executado após o término da execução desse bloco de código, tá? E aqui nós já temos um to-do, onde que nós iremos buscar os dados do contratante, tá? Então nós temos que analisar o there, tá? Verificar onde que existe um vínculo do contrato com o contratante, tá? Para que a gente possa gerar o contrato já com os dados desse contratante, facilitando assim
o trabalho lá de quem estiver utilizando esse sistema. Ok? Bom, e os próximos passos agora são substituir os dados do contrato. No caso agora eu vou substituir a string número, tá? No caso aqui a string número, pelo número do contrato. Ok? Então eu busco lá aonde está localizada essa string número e vou substituir pelo número do contrato, através aqui do método getNúmero do contrato VO. Depois eu vou buscar a data de início e vou substituir aqui no documento. Ok? Então, data INI, eu vou substituir pela data de início da vigência do contrato. Ok? E o formato que será substituído é o formato, no caso aqui, o formato completo, tá? Foi definido aqui logo no início desse método. Ok? Logo depois eu vou substituir a data fim pela data fim de vigência do contrato. Também vou utilizar o formato completo. Ok? Logo depois eu substituo o valor. Eu vou buscar o valor do contrato e vou formatar essa string com esse formato aqui, ó. Ok? Depois eu vou buscar o dia. No caso aqui, a string dia está aqui no final do documento. Ok? Vou substituir pela data do cadastro. Essa data do cadastro já foi definida aqui anteriormente, tá? Então eu vou buscar a data do cadastro do contrato. Ok? Então a variável dia vai ser formatado aqui com o formato dia. Depois eu pego a variável mês, né? Aliás, a string mês, vou substituir pelo formato mês, né? Pelo mês da data de cadastro. Logo depois a string ano e vou substituir pelo ano da data de cadastro. Ok? Bom, após realizar todas as substituições dos termos aqui do meu modelo do contrato, eu vou abrir uma janela para que o usuário escolha o local onde será salvo o contrato que foi gerado pelo sistema. Ok? Após o usuário escolher o local onde será salvo esse contrato, eu vou salvar esse documento, tá? E vou abrir esse documento para que o usuário visualize e altere o que for necessário. Caso ocorra algum erro durante a execução desses procedimentos, será mostrada uma mensagem de erro para o usuário. Ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido para gerar o contrato, tá? Lembrando que aqui nós temos alguns to-dos, tá? O primeiro to-do que nós temos aqui é qual modelo de contrato deverá ser utilizado, tá? Da forma como foi feito, nós estamos utilizando sempre o mesmo contrato. Mas será que está certo dessa forma? Que existem vários tipos de contrato. Então, qual modelo que a gente deve usar? Como é que a gente faz essa escolha? Será que tem que deixar a escolha pelo usuário? Ou o usuário ou o sistema, de acordo com o tipo de contrato, vai definir qual modelo de contrato usar e realizar e gerar determinado contrato, ok? Então, esse é mais um item para ser discutido lá no EAD, tá? No ambiente de suporte ao curso Gestão de Contratos, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos o código-fonte da geração do contrato, utilizando-se de um template, né, de um arquivo ODT, tá, que é o arquivo do OpenOffice. Lembrando novamente que é importante a leitura lá da documentação dessa API para que você entenda o funcionamento da mesma.